Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Unicamp 2025, é a questão número 14. A questão diz assim: quando colocamos água em um copo, ele passa a atuar como uma lente cilíndrica. Ao posicionarmos o objeto atrás do copo com água, as características da imagem dependem de sua posição, a exemplo do que acontece com uma lente delgada. Como observado na figura A, a imagem produzida é real, invertida e maior que o objeto. As posições do centro de curvatura e do foco de uma lente delgada estão representadas no eixo óptico ilustrado na figura B, no espaço de respostas, para que a imagem produzida pela lente seja real, invertida e maior, faça o que se pede. Aí a gente vai analisar aqui cada item, tá? Represente uma lente delgada do ponto O, explicitando se ela é uma lente divergente ou convergente. Bom, pessoal, para isso eu fiz um resuminho aqui pra gente, tá? Lembrando aqui algumas propriedades, né? A gente tem que a lente divergente, aquela que a gente desenha assim, com os triângulos para dentro, a lente convergente com os triângulos para fora. A gente tem que a lente divergente só forma imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Independente da posição do objeto em relação à lente, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor que o objeto, no caso das lentes divergentes. Já nas lentes convergentes, a gente vai depender aqui da posição do objeto, né, se ele está antes do ponto antiprincipal, que a gente chama centro de curvatura também, tá? Se ela está sobre o foco da lente, se ela está entre o centro de curvatura e o foco, e isso aí vai modificar o tamanho da imagem, tá? Dependendo da posição do objeto. A gente vai ter uma posição sim, que o objeto está posicionado na lente de forma que coloque uma imagem maior, né, invertida e real, tá? Então, no caso aqui, quando a gente vê as lentes divergentes, a gente tem que lembrar que só existe uma possibilidade. As imagens são sempre virtuais, direitas e menores que o objeto, independente da posição do objeto, tá? Então, item 1, a gente já vai representar aqui uma lente. Vou colocar bem grande aqui. Uma lente convergente. Lembrando que nas lentes convergentes, essa setinha fica para fora. Divergente, as setinhas ficam para dentro, para especificar as bordas, tá? Prontinho. Então, a lente é convergente, porque as lentes divergentes só formam imagens virtuais, direitas e menores que o objeto. Se ele quer uma imagem real, invertida e maior que o objeto, essa lente só pode ser convergente, ok? Essa é a justificativa. Item 2. Posicione o objeto corretamente, representando com uma seta apontada para cima com base no eixo óptico. Então, ele quer saber onde que o objeto vai estar para formar uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Então, lembra que eu falei para vocês? Antes do centro óptico, ele chamou de centro óptico. Alguns livros vão chamar isso aqui de ponto antiprincipal, tá? Vai chamar de A. Então, antes do centro óptico, a imagem é menor e se forma entre o foco e o centro de curvatura linha. Invertida, né? Mas ela é real e invertida, só que ela é menor. Então, em que posição, se ela se forma no centro de curvatura, vai ter o mesmo tamanho lá do outro lado. Então, a gente tem essas regrinhas. Então, para formar uma imagem maior que o objeto tem que estar posicionado entre o centro de curvatura e o foco, ou entre o ponto antiprincipal e o foco, tá? Para isso acontecer. Então, a gente tem que arrastar nesse objeto, colocá-lo aqui. Ele quer que a gente desenhe o objeto. Colocar, se eu botar muito grande, pode dar problema na hora de pedir para desenhar a imagem. Vou colocar ele aqui. Né? Com a setinha para cima, que é o que ele está pedindo. Fazer um objeto com a setinha para cima, que é o item 2. Então, a gente sabe que qualquer ponto aqui, né? Qualquer lugar que ele esteja entre o ponto antiprincipal e o foco,
vai dar uma imagem maior lá do outro lado. Então ele fala assim, usando o comportamento de raios notáveis, encontra a imagem com as características acima, representando como uma seta apontando para baixo e com base no eixo óptico. Então agora a gente vai utilizar aquelas propriedades, né? Então aqui se a gente tem um raio incidindo sobre a lente, ela vai em paralelo, tá? Se o raio incide em paralelo, ele vai refratar lá no foco. Se ele incide sobre o foco, saindo do mesmo lugar, incide sobre o foco, ele refrata em paralelo. Se ele incide sobre o centro óptico, ele não sofre desvio, vai direto. Tá? Então é paralelo, foco, foco paralelo, centro óptico direto. Tá? Você poderia usar esses que são os mais comuns, tá? Então, o ponto de encontro vai formar a imagem. Aqui, no caso, passou. Ainda bem que eu fiz ela pequenininha, né? Passou bem. A gente aumenta aqui, ó. Aí ela vai ser real, porque ela é formada pelos próprios raios, né? Não é nada pelo prolongamento dos raios. Ela vai ser real, maior, invertida. Justamente o que ele quer. Então a ideia é essa, tá? Você poderia escolher os raios que você quisesse aí, prontinha. A resposta da letra A é isso. Tá? Era você desenhar o objeto entre o ponto C e o ponto F, colocar uma lente convergente e justificar dizendo que as lentes divergentes só formam imagens virtuais direitas e menores que o objeto, e desenhar a imagem usando a propriedade dos raios notáveis, ok? Então agora vamos para o nosso item B. Considere agora uma lente divergente delgada com distância focal menos 5 centímetros. Então ele já mudou o tipo de lente, que a distância focal é negativa. Um objeto está posicionado a uma distância P igual a 45 centímetros dessa lente. Qual é o aumento linear transversal da imagem gerada? Pessoal, eu vou resolver esse problema de duas maneiras, tá? Uma, eu vou usar uma equaçãozinha rápida para a gente poder resolver, tá? Só que muitos alunos esquecem de estudar essa equação, então eu vou resolvê-la de duas maneiras, tá bom? Então, olha só. Se a gente usar a equaçãozinha rápida, que é a seguinte: aumento linear é igual a F sobre F menos P, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Aumento linear pode ser dado por I sobre O, ou seja, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P, ou seja, menos a distância da imagem até a lente sobre P, que é a distância do objeto até a lente. E temos essa aí, equaçãozinha aqui, que é aumento linear igual a F, que é a distância focal, dividido pela distância focal, menos P, que é a distância do objeto até a lente, tá? Então, a gente vai utilizar essa aqui primeiro, que é a mais fácil. E depois nós vamos utilizar a lei de Gauss para achar o valor de P', que pode ser, já que a gente está explorando a questão, ele poderia pedir a distância da imagem até a lente, né? Então, a gente teria que explorar um pouquinho mais. Então, eu vou achar de uma maneira rápida, depois vou usar a lei de Gauss e usar essa segunda fórmula aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui primeiro e encontrar o aumento linear, que é o que ele está pedindo, tá? Lembrando, pessoal, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemático até física moderna, resumido para você, tá bom? Então, vamos lá. Então, A igual a F sobre F menos P. Então, eu tenho que A igual a menos 5 dividido para menos 5 menos 45. Esse menos é da própria fórmula. A igual a menos 5 dividido para menos 50. A gente tem aqui menos 5 com menos 45, a gente soma. Menos corta com o menos. 5 sobre 50 eu vou simplificar por 5. Vai dar 1 sobre 10. Bom, essa é a resposta. Ah, usei essa, tranquilo, tá? Mas agora vamos colocar assim um pouco mais, né, de possibilidades aí que vocês poderiam utilizar nessa questão, e vamos colocar que ele estivesse perguntando também o P', né?
a distância da imagem até o espelho. Então vamos calcular aqui utilizando a lei de Gauss, até estranhei que ele não pediu, porque costuma cair muito nesse vestibular, a lei de Gauss, que diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre P'. Aqui eu usei o espelho, mas é a lente, tá? A equação é a mesma. Mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente, tá legal? Então a gente vai utilizar a lei de Gauss para as lentes, tá? A equação é a mesma. Então 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então a distância focal é menos 5. O P, ele me deu que é 45. E nós vamos descobrir a distância da imagem até essa lente. Tá? Então a gente vai resolver de outra maneira. Bom, pessoal, para resolver isso, vocês podem tirar o mínimo. Eu gosto de fazer assim, eu faço 2 traços, multiplico toda a base. Menos 5 vezes 45 vezes P'. Pessoal, no final isso aqui é cortado, tá? Então não precisa se preocupar, não. O que vai acontecer? Eu vou passar isso aqui dividindo para isso. O que sobrar eu boto aqui em cima e depois multiplico, né? Assim que vocês fazem o mínimo e tal. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o que for comum. Menos 5 não é comum, o que sobra? 45 P'. Então eu coloco o que não é comum já aqui na base, tá? Então isso aqui dividido para isso, eu vou cortar o que for comum, sobra menos 5 P'. Mais P'. Vou interagir esses dois, é comum, P'. Então sobrou menos 5 vezes 45. Ah, Laís, mas é difícil, ó. Isso aqui corta tudo agora. Aí fica fácil. Só sobra o que ficou em cima. 45 P' igual a menos 5 P'. Porque aqui o mínimo é fácil, mas nem sempre é. 45 vezes 5, eu vou deixar como 45 vezes 5, tá? No final vocês vão entender por quê. Se você quiser fazer a conta, pode fazer. 45 P' mais 5 P' igual a menos 45 vezes 5. Aqui vai dar 50 P' igual a menos 45 vezes 5. P' igual a menos 45 vezes 5 sobre 50. Ok? Então achamos o valor de P'. Ah, Laís, mas está estranho. Sim, fiquem tranquilos. Aí ele quer o aumento linear, certo? Eu falei que a gente usa outra equação. Vamos usar o menos P' sobre P. Aumento linear vai ser igual a menos 45 vezes 5 dividido para 50. Dividido por P, que é 45. Tá vendo? Esse 45 vai cortar com esse, por isso que eu não cortei antes. Menos com menos é mais. Repito a primeira fração, inverto o sinal, inverto a segunda fração. Corta, corta. Aumento linear igual a 5 sobre 50. Aumento linear simplifica por 5. 1 sobre 10. Mesma coisa, né? Tem que dar o mesmo valor. Então, pessoal, você poderia utilizar, óbvio, essa que é mais fácil, né? Mas você tem que conhecer as outras propriedades, também conhecer a lei de Gauss, estudar toda essa parte de espelhos esféricos, as lentes, né? Porque é muito cobrado nessa prova, né? E principalmente a lei de Gauss. Então não deixem de praticar também, tá? Para encontrar pelinha, analisar os sinais, ok? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.